em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, há um tanque que em aramaico é chamado Betesda, com 5 entradas em volta, e ficava ali grande número de pessoas, doentes, inválidos, cegos, mancos, paralíticos, e vocês conhecem bem a história do homem que aqui estava esperando há 38 anos, porque se ouvia que havia um anjo do Senhor que tocava as águas, e quem entrasse era curado. E esse homem estava aqui paralítico há 38 anos. E na continuação do texto, nós lemos algo muito interessante que acontece que Jesus encontra esse homem e pergunta para ele se ele gostaria de ser curado, porque ele nunca conseguia entrar nas águas para ter a oportunidade de receber esse milagre mencionado no texto. E aí ele diz que quer, e assim aquele homem paralítico é curado e ele é restabelecido. Mas imediatamente surge uma situação difícil e complicada, porque algumas pessoas do contexto da liderança religiosa veem isso e ficam muito aborrecidos. E aí eles vão repreender o homem. Escuta, que história é essa? Você está carregando a sua maca, né? Aí depois, e hoje é sábado, nós estamos aqui exatamente no sábado, né? No Shabat. Isso não é permitido. E aí ele diz, olha, foi o homem que me curou e que me mandou fazer isso. Quem é ele? Então começa uma discussão e um conflito. E aí há uma conversa depois entre ele e Jesus, e ele reconhece, agradece o que foi feito, mas a gente vai ter um tema muito importante aqui, que é aquele elemento que existe dentro do universo religioso, e que às vezes lendo esse texto, a gente imagina que esse é um problema exclusivo dentro da realidade judaica. Mas a coisa não se restringe à realidade judaica. Porque eu não sei se tanto a Dália como o Yuval estavam falando, né, que hoje na própria tradição judaica a vida está acima de tudo. Mas nesse contexto, esse pessoal está preocupado com a literalidade do mandamento que envolvia o que eles entendiam que deveria ser feito no Shabat, ao ponto de não perceberem mais o que está acontecendo à sua volta. E esse texto chama a atenção da gente por várias razões. Primeiro, a nossa participação na fé. Jesus não falou assim, olha, ô paralítico, está automático aí, ó, você está curado. Não, ele pergunta para ele, você quer? Quer dizer, a participação da fé que o indivíduo mostra e manifesta, ela é muito enfatizada, e várias vezes Jesus diz isso, se a pessoa deseja de fato ou não. Segundo, é impressionante ver que no mundo onde todo mundo está falando em Deus e em milagres, ninguém presta atenção no homem, né? Ele é irrelevante. Por isso Jesus para e conversa com ele. Terceiro, quando a gente vê uma coisa extraordinária que vai atenuar a dor e o sofrimento de uma pessoa como esse homem, e a gente não se sensibiliza e não valoriza isso, e começa a dar atenção das filigranas do mandamento acima do valor da pessoa, a gente não entendeu nada. E é isso o que a gente vai ver aqui. Jesus vai dizer, olha, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. E aí Jesus confronta essa atitude, e várias vezes você vai ver que o entendimento dos religiosos é diferente daquilo que Jesus apresenta quando ele vai falar sobre o sábado e o Shabat. Quando a gente olha para a nossa realidade, a coisa não é muito diferente. Eu me lembro de uma comunidade em que eles tinham tomado uma decisão que qualquer bebida indigna não podia ser bebida. E aí o indivíduo um dia foi na padaria tomar um guaraná e alguém viu de longe, olhou e falou, olha, ele estava tomando uma outra coisa. E aí ele foi acusado na comunidade, gerou uma confusão, e ele foi simplesmente desligado e expulso. Pode ser por um assunto ou por outro, mas às vezes a gente perde a dimensão da pessoa humana e fica discutindo detalhes menores, chapéu, roupa, não sei mais o que a pessoa come, o que a pessoa bebe, para que lado ele senta, se ele canta para frente, canta para trás, que roupa ele põe para ir lá na frente, se ele ora de um jeito, ora do outro.
a gente perde a dimensão da pessoa humana, de que realmente é importante. E aqui Jesus bate de frente com essa perda de compreensão da realidade, porque o legalismo é a negação da fé verdadeira. Então a pergunta para a gente é a seguinte: qual foi a última vez que a gente de fato se sensibilizou com o sofrimento e a dor humana, né? Porque a base do que envolve o ministério, Jesus ele não faz milagre só para, como gostam os teólogos, para provar sua divindade. Ele não faz milagre simplesmente para mostrar que ele é o Messias. Ó, pessoal, anotou aí, cumpri a profecia número tal. O texto diz o quê? Que ele foi movido de íntima compaixão, profunda compaixão. Então, se a gente não sente a dor do mundo, não sente a coisa complicada que está à nossa volta, nós estamos num caminho exatamente dos opositores de Jesus em João capítulo 5. E mais uma vez, uma das ênfases muito sérias do Novo Testamento é que, no mau sentido da palavra, Deus nos livre da religião e nos abençoe a ter uma fé viva que se fundamenta nas duas coisas mais importantes da vida, que é amar Deus sobre tudo e ao próximo como a nós mesmos. Então que esse lugar que chama Casa da Misericórdia, que isso nos ajude a ter uma atitude de não dizer que aquilo que não está certo, mas quando vê qualquer coisa que exige algum reparo, a gente atuar com misericórdia na intenção de recuperar a pessoa de uma maneira a beneficiar e não tirar do lugar aquilo que é importante. Porque quando a gente começa a valorizar o cabelo, o pé, a mão, a unha, o dedo, a bebida, a roupa, quer dizer que a gente deixou de valorizar o que realmente importava, que era Deus e o próximo. A gente colocou no lugar que não deveria estar aquilo que ocupou o lugar de Deus, é uma forma disfarçada de idolatria. Então que Deus abençoe a nós, porque a doença que atingiu religiosos nos dias de Jesus é a mesma doença que ameaça a gente o dia a dia, e que Ele nos ajude. Vamos orar então, pedir que Deus nos abençoe nessa direção, e em seguida vamos lá à igreja para um momento muito